A data é 6 de março de 2026. O clima nas mesas de operação hoje amanheceu com aquela tensão palpável, sabe? Aquela sensação de quem sabe que um movimento em falso agora de manhã pode simplesmente custar o mês inteiro. O ar tá pesado hoje. Bom dia para quem nos acompanha. Literalmente um mar vermelho nos terminais. Exatamente. Os terminais estão, tomados por esse mar vermelho, os alertas piscando em cascata sem parar. A fonte primária que nós temos sobre a mesa hoje, que é a pesquisa matinal Mercado Financeiro, ela descreve o cenário macro e o fluxo de ordens de hoje com duas palavras bem diretas. Tempestade perfeita. E não é exagero da pesquisa, tá? A hiperatividade nas telas é real. Futuros na linha de frente. O foco aqui é sobrevivência, blindagem de capital e entender as assimetrias dessa volatilidade massiva. Ok, vamos desvendar isso porque a tela hoje exige reflexo rápido e uma leitura de fluxo impecável. Sem dúvida. E a postura agora exige afastar um pouco o ruído de curto prazo, sabe? Entender os fluxos tectônicos de capital mesmo. Mas logo de cara, antes da gente abrir qualquer gráfico do Ibovespa ou do dólar aqui, vale aquele nosso aviso essencial. Muito bem lembrado. A gente precisa contextualizar o material. Exato. Os relatórios institucionais que norteiam o dia cobrem movimentações militares ativas no Oriente Médio e disputas comerciais bem pesadas entre potências. Então, a nossa leitura aqui é estritamente financeira. É zero política. Não estamos aqui para debater o mérito de ações de Estado, apoiar governos ou julgar de forma alguma as decisões de Washington, Pequim, Teherã ou Tel Aviv. Perfeito. O nosso papel é traduzir o impacto disso na tela. Isso. O foco exclusivo da nossa análise é relatar os fatos dos documentos e como o dinheiro inteligente está reprecificando os ativos diante da Operation Epic Fury e desses choques globais nas próximas horas. Apenas reportando, sem tomar partido. Esse é o enquadramento perfeito para começarmos. Porque, o primeiro grande choque nas telas hoje vem justamente dessa geopolítica e desse estrangulamento brutal lá no Estreito de Hormuz. O relatório detalha essa ofensiva da chamada Operation Epic Fury, com movimentações pesadíssimas entre Estados Unidos, Israel e Irã. Sim, e com impactos diretos no fluxo de risco global. E a pesquisa cita ataques aéreos reportados em Teherã e Beirute, mas olhando para o fluxo das commodities, o pânico real da nossa audiência de operadores está no mar. A gente está falando de 20% do suprimento global de petróleo e de NGL que precisa cruzar o Estreito de Hormuz. E agora a gente tem mais de 200 navios comerciais ancorados, travados em compasso de espera. 200 navios com carga de altíssimo valor e risco. Tem registros de spoofing de GPS desviando as rotas dos navios, uma guerra eletrônica massiva e um sangramento logístico aéreo, mais de 11 mil voos cancelados na região, travando totalmente os hubs de carga em Dubai. Como resultado imediato, o petróleo Brent já disparou quase 20% só nessa semana, batendo ali os $85 o barril. Diante desse choque de oferta, a tese de desinflação global, que o mercado tentava precificar no começo do ano, vai pelo ralo. O que é fascinante aqui é a velocidade com que o mercado segurador e o frete marítimo repassam esse estresse para a economia real, sabe? O bloqueio prático de Hormuz é o gatilho absoluto de risk-off na sessão de hoje. É um repasse quase imediato. Imediato. Porque não estamos falando apenas do custo na bomba de gasolina lá na frente. Quando Lloyd's of London reavalia o prêmio de risco de guerra para qualquer casco, qualquer navio que ouse se aproximar do Golfo Pérsico, a matriz de custos de transporte global sofre um repique no mesmo segundo. E os armadores não vão arriscar as frotas de graça. Exatamente. Eles começam a desviar as frotas. Isso adiciona semanas ao tempo de trânsito, consome muito mais combustível. É aquele choque de oferta clássico que se infiltra em absolutamente toda a cadeia de suprimentos global. Isso força os grandes fundos a ajustarem os modelos de risco hoje de manhã. Porque, pensa bem, os bancos centrais não conseguem combater a inflação de custo logístico cortando juros nem mantendo a taxa parada. O choque é totalmente exógeno. O Fed não imprime container, né? Exato, o choque é exógeno e sai do controle monetário tradicional. E isso cria uma anomalia nas telas de commodities que salta aos olhos hoje para quem está acompanhando o fluxo. Normalmente, a gente vê os grandes blocos de matérias-primas orbitando em direções parecidas, num ciclo macro, seja de aperto ou de afrouxamento econômico. Mas hoje o petróleo está nesse rally alucinante por risco geopolítico puro, enquanto o minério de ferro opera num universo paralelo. Um descolamento clássico de narrativas. Sim. O minério conseguiu segurar uma recuperação técnica, a gente viu flutuando acima dos $100 por tonelada lá nas bolsas de Dalian e Singapura, rondando ali os 769 yuanes, mas a sensação na tela, para o pessoal que opera, é de que o teto é de vidro. Essa força do minério é algo estrutural agora,
Ou é apenas um respiro apoiado pela demanda do nosso agronegócio e por aquelas promessas políticas lá na Ásia? Olha, a leitura detalhada do fluxo aponta para um respiro muito frágil. Essa recuperação técnica na casa dos $100 está sendo sustentada por uma expectativa gigantesca em cima do Congresso Nacional do Povo lá na China. O mercado sempre compra a promessa de estímulo chinês, né? Pois é, compraram a narrativa de que o governo central chinês vai liberar um pacote mega agressivo de estímulos, salvar o setor de infraestrutura, a construção civil, e tem também a resiliência das exportações do agronegócio brasileiro, que querendo ou não mantém um fluxo comercial constante de navios. Mas o grande entrave para o minério romper resistências maiores, romper topo, é a realidade física da cadeia produtiva. Os estoques lá na ponta. Certíssimo. Os estoques de aço nas siderúrgicas asiáticas continuam represados em níveis muito altos. Não está escoando. E a gente volta para aquele problema logístico. O custo do frete marítimo de granel, que foi impulsionado pela fuga do canal de Suez antes e agora de Hormuz, está simplesmente esmagando a margem de lucro dessas siderúrgicas asiáticas. Ou seja, a conta não fecha para eles pagarem mais caro pelo minério. Não fecha. Elas não têm apetite nenhum para pagar prêmios maiores pela matéria-prima, num cenário onde as margens de venda do aço estão estranguladas pelo custo de transporte. O que joga ainda mais complexidade nessa relação com a Ásia, já que a pesquisa matinal destaca um desdobramento judicial impressionante lá nos Estados Unidos, envolvendo diretamente a Guerra Fria Tecnológica. O Supremo Tribunal americano, e lembrando a nossa premissa de manter a neutralidade aqui, acabou de declarar inconstitucionais aquelas tarifas de emergência da era Trump. As tarifas baseadas na lei IEPO. Isso, IEPA. E parece que o governo americano vai ter que quebrar o próprio cofrinho de emergência hoje para reembolsar bilhões de dólares às empresas importadoras que pagaram essas taxas. Mas em paralelo a esse caos tarifário que gera ruído, a gente tem o G7 tentando orquestrar uma zona comercial preferencial para escapar da dependência chinesa. Como é que essas placas tectônicas se alinham no longo prazo para as nossas blue chips aqui no Brasil? Essa decisão da Suprema Corte de derrubar as tarifas injeta um alívio de fluxo de caixa muito imediato para os importadores americanos, é verdade. Mas o efeito colateral disso é uma imprevisibilidade jurídica tremenda para os próximos passos da política comercial de Washington. E essa movimentação do G7, que a pesquisa cita, é uma tentativa bem clara de construir uma rota de fuga de um monopólio chinês que é quase absoluto hoje. Especialmente nos minerais críticos. Sim, a China controla aproximadamente 90% da capacidade global de refino de minerais de terras raras e cerca de 70% da extração bruta. A gente está falando dos insumos que são literalmente a espinha dorsal de qualquer projeto sério de inteligência artificial ou modernização militar de ponta. A pesquisa até menciona aquele projeto no Texas, né? O projeto em Round Top, no Texas. Eles tentam viabilizar uma extração doméstica por lá. Só que os entraves de licenciamento ambiental e o custo operacional absurdamente mais alto fora da Ásia tornam essa autossuficiência do G7 uma meta ainda muito distante. E no painel do nosso Ibovespa, trazendo para a nossa realidade, essa guerra comercial consolida um balanço de forças muito nítido entre as nossas duas maiores gigantes. A Vale 3 de um lado e a Petra 4 do outro. Exato. A Vale fica nessa corda bamba, tentando extrair valor de suas reservas, enquanto esse mercado chinês de aço patina e depende de promessas de estímulo, enquanto a Petrobras atrai o fluxo de capitais de quem precisa surfar urgentemente o prêmio de risco do petróleo, que está inflado por essa crise no Oriente Médio. É uma divisão de fluxo muito forte. E enquanto esses dois titãs brigam no topo do nosso índice para ver quem puxa a carroça, o resto do mundo parece estar simplesmente apertando o botão de ejetar. O fluxo de dados institucionais da manhã mostra um comportamento generalizado de sell everything, venda indiscriminada de ativos, especialmente nos mercados emergentes. O famoso jogar a criança fora junto com a água do banho. Total. Para quem está acompanhando os percentuais de queda na tela agora, o cenário asiático é assustador. O índice MSCI Ásia Pacific está fechando a sua pior semana em 6 anos, amargando um recuo de 7%. No Japão, a fuga de capital empurrou o Nikkei 225 ladeira abaixo. E os gráficos que a gente recebeu mostram o índice testando a ferro e fogo o suporte da média móvel de 50 dias. Que é um divisor de águas técnico importantíssimo. Importantíssimo. E o pânico cruza continentes, tá chegando na Europa com resgates massivos, tivemos saídas líquidas de 1,8 bilhão de dólares de ETFs de metais preciosos lá no Reino Unido e na Alemanha, apenas no último mês. O DAX 40 alemão tá pendurado numa zona de pivô muito crítica entre os 24.000 e 24.200 pontos. Os grafistas já alertam que a perda dessa região abre um buraco negro ali até os 23.000. O reflexo imediato disso tudo é o VIX. O nosso velho índice do medo. O VIX brilhando em 21,15 na tela de todo mundo. No ambiente onde liquidez é a única coisa que importa hoje, os estrangeiros estão simplesmente fechando as torneiras para a periferia global. A fuga para a liquidez absoluta é o instinto de sobrevivência natural das grandes tesourarias. Sempre que o VIX cruza a barreira dos 20 pontos e se consolida acima de 21, a chave muda.
Nesse ambiente de volatilidade endêmica que estamos vendo hoje, os algoritmos institucionais lá fora começam a liquidar ativos periféricos e moedas de mercados emergentes, quase que de forma automática, só para compor caixa. Não tem nem avaliação de fundamento nessa hora, né? Nenhuma. Isso explica perfeitamente a sangria no EWZ, que é o nosso ETF negociado lá em Nova York. Ele está fazendo um recuo bem agressivo para casa dos $36 hoje, operando com uma volatilidade implícita lá no percentil 98. Os gestores em Londres ou Nova York não estão necessariamente pessimistas com os fundamentos de uma empresa brasileira específica. Eles estão apenas reduzindo a exposição ao risco macroeconômico global na canetada. E esse dinheiro tem que ir para algum lugar. E vai. O coração magnético que atrai todo esse capital em fuga está pulsando diretamente no mercado de títulos soberanos dos Estados Unidos, as Treasuries. E detalhe, esse mercado de títulos vive hoje um dia decisivo. O que nos coloca de frente com a grande bomba relógio da sessão de hoje para quem vai boletar. Às 10h30 da manhã, pelo horário de Brasília, sai o Non-Farm Payrolls, o famigerado NFP. A estimativa das mesas aponta para algo ali entre 70 e 130 mil novas vagas de emprego nos Estados Unidos. Mas o detalhe que me chama a atenção é que o mercado de renda fixa lá fora já exibe cicatrizes profundas, sabe? Antes mesmo do dado piscar no terminal. O que a curva de juros americana está gritando para os operadores nesta manhã? Olha, a curva está gritando uma profunda distorção na percepção de risco temporal. Os rendimentos das Treasuries de 10 anos operam travados ali na faixa de 4,14%. Mas o termômetro real da angústia do mercado está na ponta curta. Os papéis de 2 anos estão cotados a 3,58%. Isso resulta numa inversão de spread absurda de 31,32 pontos base. A curva segue completamente invertida e estressada. Muito estressada. O mercado de renda fixa está exigindo muito mais prêmio para financiar o curto prazo do governo americano do que o longo. Paralelo a isso, as ferramentas de probabilidade do Fed indicam que o mercado aposta, veja bem, 96,7% de chance de o Fed segurar a taxa de juros inalterada na reunião agora do dia 18 de março. Ou seja, ninguém espera corte agora. E o payroll de hoje dita a regra para o resto do semestre. Perfeito. O risco de um NFP forte hoje, saindo perto daquele teto das estimativas, ou mesmo acima das 130 mil vagas, é cimentar de vez a narrativa de que o mercado de trabalho está aquecido demais para permitir qualquer corte de juros neste semestre. Juros mais altos por mais tempo, esse é um mantra que sustenta a força do dólar e que drena a liquidez no mundo todo. Teve algum alívio na Ásia durante a madrugada sobre juros? O único alívio na madrugada veio do Japão, na verdade. O Banco Central japonês, com a taxa lá em 0,75%, enviou alertas bem claros através do vice-governador Rimino de que eles manterão uma abordagem cautelosa e gradual nos juros. O mercado deu um suspiro de alívio porque isso afasta o risco imediato de uma desmontagem violenta daquelas operações de carry trade com o iene. O que seria catastrófico cair no mesmo dia de um payroll tenso desses. Seria gasolina no fogo. Então, o tabuleiro global está inteiramente focado no impacto de Washington às 10h30. Aqui é onde fica realmente interessante para quem está com a mão no mouse, sabe? Operando o micro da nossa trincheira gráfica. Vamos abrir o nosso mapa de guerra tático para a sessão de hoje, dissecando os gráficos de 60 minutos do Ibovespa Futuro, o WINJ26, e do dólar futuro, o WDOJ26. Gráficos de 60, a visão ideal para o intraday. Começando pela tela do índice, WIN, o WINJ26 mostra um quadro clínico de asfixia mesmo. É uma tendência de baixa claríssima nos 60 minutos. Operando sufocado debaixo das médias móveis de 21 e 50 períodos, elas viraram blocos de concreto em cima do preço hoje de manhã. Fazendo uma pressão enorme ali. Sim. O viés de abertura na fita que a gente acompanha já é de forte pressão vendedora. Está espremido por essa liquidação generalizada na Ásia, que a gente comentou, e também pelo dado da produção industrial brasileira, que saiu logo cedo, meio azedo. Mas os olhos dos analistas gráficos estão todos grudados num nível muito específico, 182.805 pontos. O que acontece com a microestrutura do mercado, nos bastidores do book de ofertas, se a gente perder esse suporte crítico hoje? Essa leitura técnica do fluxo indica que esse patamar dos 182.805 não é apenas uma linhazinha no gráfico de 60 minutos. É o fundo de uma piscina de liquidez massiva. É onde todo mundo escondeu o stop. Exatamente. O livro de ofertas mostra uma concentração monumental de ordens de stop logo abaixo dessa mínima. Se o fluxo vendedor matinal tiver a agressividade suficiente para romper esse nível, seja por um payroll assustador ou por uma piora de manchete lá do Oriente Médio, o acionamento em cadeia dessas ordens de proteção vai gerar um vácuo completo de liquidez no lado da compra. A famosa derrapada. O escorregamento de preço, o slippage, pode ser impiedoso. Isso empurraria o WINJ26 num movimento direcional rápido para baixo para testar o suporte psicológico ali dos 181.500 ou até em buscar as mínimas históricas recentes naquele bloco pesado dos 180 mil pontos. O que precisaria acontecer para o índice respirar? Para os compradores respirarem e o viés intradiário ser neutralizado, a gente precisaria de um fechamento de hora cheio, de 60 minutos, bem acima dos 186 mil pontos. E, francamente, é um feito que exigiria uma injeção de ânimo externo, que não temos no radar matinal de hoje.
Virando a chave agora para o gráfico do dólar, a tela do WDOJ26 é quase que a imagem espelhada do desespero do índice. A gente tem um direcional de alta extremamente resiliente, operando lá nas máximas. O mercado trabalha com um viés puramente comprador desde cedo, tratando o contrato de câmbio como o bunker absoluto do dia. O fluxo indica uma zona de exaustão preliminar perto da casa dos 5.383 pontos, mas o que chama atenção é que as correções encontram uma parede de compra muito cedo, logo naquela média de 21 períodos na casa dos 5.300. E o pessoal comprando qualquer mergulho do preço. Exato, o famoso buy the dip no dólar. O fundo estrutural que segura todo esse movimento macro de alta está bem lá embaixo, nos 5.262 pontos. Enquanto o preço navegar acima desse nível, operar na venda, na ponta vendedora, é literalmente brigar contra um rolo compressor. E aí eu te pergunto, o mercado não está precificando apenas a força do DXY lá fora, o dólar global, certo? A gente tem a nossa própria âncora fiscal amarrada no pescoço da taxa de câmbio, compara operando lá na casa dos 5,26. A leitura gráfica do dólar futuro que você fez bate perfeitamente com a fotografia macro e fiscal do nosso momento interno. O índice DXY lá fora está firme sim na região dos 99 pontos, canalizando essa fuga global para a segurança. No entanto, essa taxa de câmbio atual que estamos vendo nas telas, ela carrega um prêmio de risco embutido brutal que é exclusivamente doméstico. É nosso. Os relatórios da pesquisa evidenciam uma dissonância cognitiva no mercado local. Até tivemos um dado bom recentemente, não foi? Sim, tivemos um anúncio de superávit primário recorde em janeiro, beirando ali os 84,88 bilhões de reais. Foi ancorado numa forte arrecadação tributária. Porém, e aqui está o detalhe do prêmio de risco, a instituição fiscal independente e as grandes tesourarias apontam que para nossa dívida pública realmente se estabilizar a longo prazo, seria imperativo entregar um superávit consistente acima de 2% do PIB. O que, no ano eleitoral como este nosso de 2026, soa como ficção científica. Soa muito improvável. O mercado sabe que, com as pressões massivas por expansão de gastos sociais no ano de eleição, essa meta é percebida como estruturalmente irrealista. Essa assimetria fiscal crônica que mantém o Banco Central forçado a ancorar a nossa Selic nesses pesados 15% ao ano, e isso exige que o investidor institucional estrangeiro cobre prêmios cada vez mais salgados para financiar o carrego dessas posições brasileiras. O que, no fim do dia, realimenta a fila de compra lá no topo do WDO. E olha, com os ativos tradicionais ou derretendo como o índice ou hipercomprados como o dólar, me surge uma dúvida. Sobrou algum espaço para aquela tese de proteção alternativa para quem nos ouve? Porque, dando um rápido giro pelas telas das criptomoedas aqui, o Bitcoin também parece ter perdido muita atração hoje. Perdeu o embalo completamente. O preço recuou daquela tentativa de romper a máxima lá dos 74 mil dólares, voltou a brigar pesadamente na faixa dos 71 mil. Parecia, lendo o fluxo da semana passada, que essa turbulência geopolítica ia ser o teste de fogo definitivo para provar que a cripto funciona como uma reserva de valor inabalável contra governos e guerras. Mas não foi bem isso. O comportamento do fluxo em cripto durante essa janela de hoje, de estresse extremo, é quase que o prego no caixão daquela narrativa antiga. Havia essa tese persistente no mercado de que o Bitcoin reagiria às tensões do Oriente Médio e à inflação americana como um autêntico ouro digital, sabe? Totalmente descorrelacionado do sistema financeiro tradicional. Mas a fita de transações provou exatamente o oposto nas últimas horas de pregão. Quando a aversão ao risco bateu, ele caiu junto. Caiu junto. Quando o pânico estourou de madrugada e o VIX disparou cruzando os 20, o Bitcoin não segurou o capital em fuga de jeito nenhum. Ele foi liquidado sem piedade junto com todo o resto do pacote de ativos de risco. O movimento de queda dele foi quase simétrico, espelhado à liquidação do índice Nasdaq 100. Que inclusive acaba de confirmar a entrada oficial em mercado urso, né? Caindo 20% do último topo. Exato. O bear market da Nasdaq puxou o Bitcoin junto. Ele foi precificado pelos grandes fundos institucionais puramente como um ativo de altíssimo beta, um ativo direcional de risco. Foi esmagado pela alta atratividade e pela segurança dos rendimentos das treasuries americanas de curto prazo. Em resumo, para o operador entender, quando há um aperto real de liquidez sistêmica, quando o bicho pega, o capital foge para o dólar físico. Ele não foge para protocolos digitais. A velha máxima de que o dólar é o rei na hora do pânico segue invicta. Então, com todo esse mapeamento tática da operação que a gente colocou sobre a mesa, os gargalos marítimos lá no Mar Arábico, essa inflação de custo importada, o nosso prêmio fiscal brasileiro pesando na balança e a montanha-russa do fluxo global se ajustando, o que é que a gente faz? Então, o que tudo isso significa para o planejamento do operador hoje? Qual é a conduta operacional recomendada pela pesquisa para quem está se preparando para o sino de abertura? O direcionamento tático dos institucionais por um dia com essas características é a mais absoluta e irrestrita preservação de capital. Isso significa adotar um posicionamento de defesa extrema. Anotem aí, quando os relógios marcarem 10h25 da manhã, a recomendação tática é operar flat. Posição zerada fora do mercado. Completamente zerada. Não é momento para heroísmo direcional de querer adivinhar para onde vai o payroll.
A probabilidade matemática de ocorrência de sleeping severo nas suas ordens de stop, que são aquelas situações onde o mercado simplesmente salta, ele pula sua ordem devido a buracos gigantes no livro de ofertas, essa probabilidade é gigantesca hoje. O spread entre o bid e o ask, a distância entre a melhor compra e a melhor venda, vai dilatar de forma violenta na hora da leitura do NFP. O mercado ficará muito errático. E ele fica sem profundidade, né? Qualquer lote a mercado desloca o preço inteiro. Fica vazio. Ele fica sem profundidade para absorver os lotes institucionais grandes sem causar variações de dezenas de pontos num piscar de olhos, esmagando o varejo no meio. Nessas condições de liquidez evaporada, tentar antecipar a direção prévia do mercado é como jogar dados no meio de um furacão. É pedir para devolver o lucro da semana num clique. E eu sempre lembro que ficar com as mãos no bolso, fora das posições, também é uma decisão operacional ativa. É você escolher manter o seu arsenal intacto para o momento em que a nuvem de poeira baixar. Quando o dado for absorvido, aí sim a absorção dos grandes players fica evidente no book de ofertas e a verdadeira tendência do dia se consolida. O cenário hoje cobra um pedágio altíssimo para a falta de paciência de quem quer boletar toda hora. A paciência é o maior e o mais valioso ativo de uma mesa de operações num dia como hoje. E, sabe, observando a magnitude dessas variáveis todas que acabamos de cruzar nessa meia hora, isso levanta uma questão importante e bastante provocativa para reflexão para nossa audiência após o pregão, quando a adrenalina finalmente diminuir e as telas fecharem. Qual seria a grande provocação de hoje? Se analisarmos friamente a combinação simultânea de um único estreito marítimo sob ameaça geopolítica e a ansiedade matemática pela antecipação de um único relatório de empregos americano, conseguiu o feito de paralisar as tesourarias do planeta inteiro e disparar algoritmos de liquidação de venda numa escala impressionante. Diante desse grau absurdo de hipersensibilidade sistêmica, vale o questionamento. Será que as oscilações nos mercados globais ainda refletem o valor presente do fluxo de caixa e os fundamentos reais das empresas que operamos? É uma excelente reflexão. Até que ponto a gente opera fundamento ou opera pânico, né? Pois é. Ou será que os índices de ações se converteram, de uma forma já irreversível, num gigantesco painel luminoso cuja única função é precificar o nível de pavor institucional, o custo das rotas marítimas e os juros futuros num loop infinito de curto prazo? É uma mudança de paradigma que considero essencial para o trader processar ao ler o fluxo pesado de hoje. Mantenha o rigor absoluto na gestão de risco, pessoal. Não subestimem a alavancagem num dia de payroll e operação militar. E tenha uma excelente sessão cirúrgica de trades. É isso aí. Defesa de capital em primeiro lugar hoje. Um ótimo dia de operações a todos e até o nosso próximo mergulho profundo no mercado.